Mário, vamos falar um pouco de Fortaleza, né? Fortaleza viveu a pior situação do Brasil, né? De longe, o Ceará tem a pior situação do Covid no Brasil, uma das piores do mundo, né? Proporcionalmente. Nós temos um problema sério anterior de segurança pública que o prefeito chegou a falar, né? O prefeito Roberto Cláudio chegou a falar que talvez, né? Abre aspas aqui, né? Talvez a gente tenha um déficit histórico na saúde cearense. O Ceará, você chegou a mostrar o corredômetro, chegou a mostrar o problema do HGF do Piscinão, chegou a mostrar a situação da saúde pública cearense, você como presidente dos sindicatos médicos e tudo como o seu ativismo mesmo na defesa da saúde do cearense, né? Esse resultado tão ruim se deve ao quê? Rodrigo, é uma conjuntura onde a gente tem falhas na questão de recursos humanos, né? Embora a gente entenda o modelo liberal e a gente participe da construção desse modelo, a contratação dos profissionais de saúde no estado do Ceará, ela segue ao samba do crioulo doido. A gente, na mesma unidade de saúde, tem profissionais oriundos de concursos públicos, que são estatutários. A gente tem cooperativas, algumas com fins não muito lícitos, que foram criados para atender determinado nicho de poder, para fazer trocas eleitorais. A gente tem pessoas contratadas por algo que é absurdo, é RPA, recibo de pagamento de autônomo. Eu trabalho, não sei se eu vou ter dinheiro para te pagar e tu aceita se quiser. E assim funcionam boa parte das emergências, por exemplo, que são serviços essenciais dos Gonzaguinhas e dos Frotinhas. A gente tem trabalhadores seletistas, que são mais novos, em hospitais como o Valdemar Alcântara, né, que faz parte do ISGH, o Estudo de Saúde e Gestão Hospitalar, que é uma organização social de direito privado na saúde no Ceará. Então, nosso primeiro grande problema é recursos humanos. A gente tem uma diversidade de profissionais contratados com vínculos diversos que não formam uma unidade nos serviços. Quem é da cooperativa tem 90 dias para receber dinheiro, fica até 90 sem receber, aí as cooperativas se revezam. Quem é estatutário, trabalha, ganha pouco e reclama porque o da cooperativa ganha mais. A gente acaba não criando uma rotina no serviço, um corpo clínico. Isso é muito ruim para o doente, para a instituição. Se eu não crio rotinas para o funcionamento, eu gasto mais, eu não tenho indicadores, porque as pessoas não têm um acompanhamento do que deve ser feito com os doentes e com a própria organização administrativa, dispensação de medicamentos. Então, isso leva a uma falha de gestão. Esse é o nosso problema de recursos humanos. O segundo problema muito sério é a gestão. Eu vi o Tiago falando e você também. Se a gente não tem uma gestão qualificada, preparada para trabalhar com indicadores, se eu não sei o que eu quero entregar, eu entrego qualquer coisa para pessoas que não se sentem representadas pelo modelo de saúde pública que a gente tem. O Ceará nunca trabalhou com indicadores. O doutor Carlos Roberto começou agora a adotar os indicadores hospitalares de tempo de permanência nos leitos. A gente tem um portal agora que já é o começo de uma mudança. Mas se eu não tinha indicador nenhum, como é que eu formulo políticas públicas para o ano que vem, se eu não estudo o que aconteceu no ano de 2019, e aí eu tenho todos os anos, às vezes, as mesmas doenças, e eu não adotei nenhuma política pública para eu acabar ou para eu diminuir as estatísticas muito cruéis dessas doenças. A Covid agora revelou as falhas que a gente já aponta há vários anos no Ceará. Por que nós somos o terceiro estado do Brasil, Fortaleza, capital com o maior número de óbitos nessa sequência de terceira classificação? Que a gente já tinha uma desassistência crônica. Entre as cidades que mais fecharam leitos no Brasil, ao todo foram fechados 42 mil leitos, Fortaleza foi a segunda capital depois do Rio de Janeiro. Então, Uau! a gente tinha Não, uma depois do Rio de Janeiro, então, proporcionalmente, nós somos muito isso, mais. Eles são maiores. a mesma coisa em relação aos óbitos de Covid. Proporcionalmente, a gente vira um número mundial que chama atenção. Mas nós já tínhamos essa desassistência. Quem fecha 10 mil leitos vai ter problema Não, crônico. peraí, Mário, peraí. Foram fechados 10 mil leitos? 10 mil leitos no estado do Ceará. Então, assim, você inventou de criar um modelo de De atenção quando a quando? Desculpa, de quando a quando foi fechado 10 mil leitos, de mais ou menos? 2013 para cá. Então, Em assim, 7 anos, a sete gente anos, fechou 10 mil leitos e para onde vão essas pessoas?
Se a gente tivesse uma atenção primária, que é a porta de entrada no sistema, eficiente, provavelmente a gente não precisaria de tantos internamentos hospitalares, porque você trataria as doenças crônicas, a hipertensão, a diabetes, as doenças mais comuns na infância, faria um acompanhamento pré-natal de qualidade. Mas a nossa atenção primária no Ceará, ela foi completamente negligenciada. Nos últimos anos, as nossas equipes de saúde de família, elas eram incompletas, elas deveriam visitar as pessoas de casa em casa, sobretudo aquelas pessoas que não têm condição de se deslocar, e, no entanto, boa parte dessas equipes não funcionavam com o número de profissionais adequados, sem fazer visita hospitalar, visita domiciliar, perdão, e os postos de saúde que atendem o programa de saúde da família, eles viraram uma demanda espontânea igual às emergências. Eu era para ter no modelo de saúde da família o médico de família, que me conhece pelo nome, que tem meu prontuário, que sabe que, que está me acompanhando e que vai poder intervir precocemente quando eu chegar lá e mostrar que eu não estou me sentindo bem. As emergências continuam lotadas, as UPAs continuam atendendo de forma desordenada e a porta de entrada do sistema não funciona, porque ela está fazendo demanda espontânea quando ela deveria atender pessoas marcadas, ela deveria fazer acompanhamento de gestantes, de crianças, de idosos, de doentes crônicos, atender os programas do SUS, onde enfermeiros, médicos, fisioterapeutas se cooperam para bem atender os pacientes. Então, nós temos muitos problemas. E temos problemas que não dependem da gestão do SUS. Por exemplo, uma coisa que eu e você conhecemos muito bem, saneamento básico. Não adianta a gente investir tanto em gestão de saúde no ambiente hospitalar, no cenário das unidades de saúde. Se você tem uma cidade, nós estivemos em dezembro fazendo um movimento social pelo Novo, dentro da Grande Fortaleza, na Praia do Futuro, muito perto de onde residem... Não, na Praia do Futuro não, é antes, tá 4 quarteirões do Rio Mar. Isso, cidade aberto. Né? Cidade 2000. Esgoto a céu aberto. Palafitas e crianças brincando na Papicu lama. ali ainda, fronteira Papicu, Cidade 2000, o esgoto a céu aberto. A gente morre de investir na saúde, mas se a gente não tiver saneamento, você vai continuar tendo internamentos por parasitoses, por diarreia, por desidratação, por dengue, por chikungunya, por zika. E esse ciclo vem sendo mantido em Fortaleza e no Ceará. A gente precisa, de fato, planejar. Não existe governo eficiente. Não, peraí, então, só fazer uma pergunta aqui, dentro desse contexto, né? Nós temos problemas seríssimos de saneamento. O governador, de forma, na minha visão, completamente constitucional, trancou as pessoas em casa. Eu ainda estava em Brasília, você também, nós não vimos isso diretamente, a tal forma que você tinha que avisar para um agente estatal para onde você estava indo, e as pessoas que moram naquela situação absolutamente degradante, né? Que, pô, se a pessoa mora naquela, ela não tem recurso para ir para canto nenhum, né? Ela não tem, a condição dela é horrível. E esse cara trancou. O efeito dessa forma que o lockdown foi estabelecido na cidade pode ter gerado esse maior número de casos também, Mário? Também, Rodrigo, a gente já tem alguns trabalhos com evidência científica publicados mostrando o desastre que foi o lockdown em várias cidades do mundo. A gente não está falando de Brasil. Esse planejamento errático, a gente até entende que numa pandemia tudo foi muito novo para a gente, a tomada de decisão foi muito rápida, mas em algumas cidades, e Fortaleza foi o exemplo disso, se usou um poder coercitivo para manter as pessoas em casa sem nenhum planejamento. Na nossa visão, nós deveríamos ter mantido em casa os idosos, as pessoas de grupo de risco, a gente deveria ter mantido as atividades escolares, porque a gente sabe que as crianças têm um percentual muito pequeno de risco de contrair a doença, e a gente deveria ter planejado as atividades econômicas com as orientações de permanência segura no trabalho, distanciamento social, trabalho por equipes, os que devem trabalhar em casa, que são os portadores das comorbidades, trabalham remotamente, mas o que se fez em Fortaleza foi agravar a situação de falência da economia. Eu fui recentemente em Fortaleza, olhei para Monsenhor Tabosa, tive vontade de chorar, porque eu morava pertinho, eu fui lá. na Delfonso Albano, e você viu uma cidade deserto, né? Tudo fechado, e eu fico imaginando quantas famílias... Aquele shopping na Senador Virgílio Távora, próximo a Dom Luiz, é o shoppingzinho que tem a Braskem ainda ali, tem uma barbearia, fechou tudo, tinham 25 lojas, tem 3 abertas. É uma situação
de penúria, Não de vai. graça absoluta. E só um comentário sobre esse ponto, só para você falar de escola, eu queria que você comentasse também. As escolas, até hoje nós abrimos bares e restaurantes. Os bufês, que tem uma situação muito parecida a bares e restaurantes, não abriram ainda, porque, na minha visão, um irresponsável, né, e falo eu, quem está falando irresponsável sou eu, só para deixar claro, né, a secretária, um irresponsável definiu que bares e restaurantes podem funcionar, mas bufês não podem, situação de eventos tremenda, tem um circo terrível, tem um circo em Fortaleza que tem uma paga lá, precisamos trabalhar, eu fico imaginando o custo de algo itinerante ficar parado sem poder funcionar. As escolas, que, cara, se tem alguém que cumpre regra, quando bem orientado, são os alunos, são as crianças, não estão tendo acesso a isso, estão tendo que ficar em casa, mesmo não sendo os maiores prejudicados dessa pandemia. Esse senhor, que aí eu vou comentar já já, chegou a montar, remontar, montar, desmontar e disse que remontar, eu vou já chegar nisso, descolocação toda, mas isso tem sido feito de uma forma completamente atabalhoada, a tal plano que o tal plano que eu cobrei por muito tempo, demorou muito tempo a ser feito, e quando foi feito, mesmo cumprindo os indicadores dele, não foi cumprido por parte do governador. É um completo absurdo a situação que está se colocando hoje. A Mayra cortou aqui. Estou te ouvindo agora. Oi, Rodrigo. Eu tenho uma comparação, Rodrigo, minha vida. O que durante a epidemia atravessando do coronavírus no Ceará foi muito semelhante ao que a gente vinha tendo a situação de assistência, de falência absoluta. E para você incluir essa situação, você usa do poder coercitivo, como foi feito comigo lá nas pessoas. Nenhum profissional de saúde teve coragem de denunciar durante a pandemia que o hospital de campanha, milionário, superfaturado, que foi aberto no Presidente Vargas, não estava lotado de leitos. Se impediu as pessoas de trabalhar, de sair de casa, porque, na verdade, o governador e o secretário viam do risco que a gente poderia correr pela falta crônica de leitos, de insumos para prestar assistência. E eles refém duas vezes. A gente já tinha uma qualidade, durante a Covid a gente teve que pagar o preço dobrado, de ficar em casa, ser impedido de transitar nas ruas, como se nós fôssemos criminosos. Pessoas portadoras de depressão tendo banho de mar e sofrendo reação da polícia, sendo ameaçada de... Ora, tenha paciência. A conta das mortes, e eu vou repetir isso de novo, eu fiz uma publicação no Facebook dizendo que boa parte das mortes que aconteceram em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e no Ceará eram mortes evitáveis e que elas devem ser colocadas na conta dos gestores, e não tenho medo de dizer isso. Boa parte delas eram evitáveis, eram pessoas, inclusive, de acesso ao tratamento precoce, que os gestores desses estados, por uma questão ideológica de oposição ao governo federal, dificultaram o acesso. É outro ponto que a gente também não tem medo de repetir. Inclusive usaram, né? O mais constrangedor é a gente falar isso. Essas mesmas pessoas, a rede inteira, e aí eu não tenho problema nenhum de divisão de classe, essa briga de classe A, classe B, mas as pessoas ricas que tinham acesso aos serviços Apvida, Unimed, ao seu médico particular, todas elas, na menor de Covid, usaram cloroquina, hidroxicloroquina, os antes do nosso estado usaram, os familiares deles usaram, a gente conseguiu várias receitas, e para a população pobre, que vivia confinada, obrigada a viver confinada numa casa de 2 apartamentos, morando lá na cidade 2000, em Palafita, a população teve o acesso negado. E, claro, é quem mais morreu, porque não teve como usar a única substância química que a gente tinha disponível e que poderia amenizar a doença, evitar o internamento, evitar o uso de um leito de UTI. Ou seja, o tratamento precoce poderia ter salvado várias vidas, né? O pessoal diz, mas não é a cura. Nunca foi vendido como cura, nunca foi esse o objetivo. O objetivo sempre foi permitir que os mais pobres tivessem acesso que os mais ricos tiveram, né? Como a Mayra bem disse, dentro do contexto do Covid, vários gestores, inclusive o do Ceará, né, da saúde, o gestor da saúde, o gestor do estado, no caso do governador, ambos usaram
colocaram nessa situação para conseguir ou hidroxicloroquina ou ivermectina, usaram isso. Na realidade, o que se queria era que os pobres tivessem acesso a isso, né? No Ceará foram recolhidos das farmácias, inclusive, né? A Anvisa determinou que teria que ter recolhimento de receita, mas no Ceará foram recolhidos da farmácia. Só os mais ricos tiveram acesso a isso, que compraram logo no começo, assim que tiveram a notícia, compraram, e os mais ricos tiveram acesso a isso. É engraçado que a Unimed usou aqui no Ceará, e o doutor Elias, que era o presidente da Unimed, foi considerado referência no tratamento de saúde, né? E conseguiu liberar os leitos muito antes do estado do Ceará, né? Que seria, obviamente, uma situação de referência. É engraçado esse paralelo, né? A Unimed, que talvez seja o principal plano de saúde daqui de Fortaleza, a Unimed Fortaleza, conseguiu isso e o estado do Ceará não conseguiu liberar seus leitos mais rápido. É uma situação completamente absurda, Mayra. Não sei se a Mayra está me ouvindo aí, ela está rodando aqui o início dela. Eu acho que a internet dela deve estar ruim. Tem algo que me preocupa. Pode falar, estou te ouvindo. Tem algo que me preocupa. Você está... Tem algo que me preocupa, e embora não notícias ruins, mas se Fortaleza teve uma estatística tão ruim de mortes e adoecimento por Covid, consequentemente, o que a gente chama de Covid, eu creio que em Fortaleza ela será bastante acentuada. De primeira onda, a mortalidade, o adoecimento provocado pelo coronavírus, é a primeira onda. A segunda onda é a dificuldade de acesso aos recursos para outras doenças devido à necessidade da gente contingenciar recursos de forma muito maior o número de profissionais. A terceira onda, e aí você imagina que numa cidade como Fortaleza, os doentes crônicos foram obrigados a ficar em casa. Quem tinha diabetes e fazia uma consulta. A minha mãe, por exemplo, tem diabetes insípido e ela era acompanhada de diabetes, ela não pôde mais ir. Mas a gente conseguiu comprar o remédio dela. Mas as serviços pararam de funcionar. Quem tinha uma cirurgia agendada de uma doença que poderia ser progressiva, como um câncer de mama, por exemplo, deixou de fazer suas cirurgias, os serviços pararam de funcionar. Tem umas doenças que já eram negligenciadas. Tira do teu Wi-Fi, Mayra, tira do teu Wi-Fi aí, que eu acho que ele tá ruim. Coloca no 4G aí, que não tá legal, não. Oi. Mayra, vê se tu consegue tirar do teu Wi-Fi aí, porque o teu Wi-Fi deve não tá funcionando direito. Vê se tu consegue ir pro 4G, que eu acho que vai ficar melhor. Tá? Porque eu acho que melhorou. Bastante. Melhorou. Então, a gente ouviu mal ouviu mal a primeira onda. Peraí. A gente ouviu mal a primeira onda. Começa de novo lá da primeira onda. Beleza. A primeira onda é o próprio adoecimento provocado por vírus. Todos os sintomas e sinais é o que te motiva a ser internado e às vezes até a óbito. A segunda onda é a falta de recursos, levando ao negligenciamento de algumas doenças, porque os recursos passaram a ser destinados de forma emergente para o enfrentamento da Covid. Então, a gente começa a ter doenças que deixam de ter seu tratamento, atendimento efetuado. A terceira onda é o negligenciamento causado pela dificuldade de acesso, cancelamento de cirurgias, cancelamento de ambulatoriais, o fechamento de alguns serviços. A gente viu que é o caso da sua mãe, né? Que é o caso da sua mãe que você estava falando, né? Como os outros doentes, que tem uma doença, por exemplo, diabetes insípido, ela deixou de ir para o centro de diabetes, que ela ia receber as medicações, e a gente teve que procurar a medicação em outro estado, comprar numa farmácia, mandar trazer em isopor. Mas imagina pessoas que não têm acesso a isso aí. Você imagina, Rodrigo, a quantidade de pacientes que faziam serviços especializados, crianças portadoras de necessidades especiais, pessoas que faziam diálise. Muitos desses serviços pararam de funcionar
porque a ordem era fique em casa. E muita gente morreu em casa. A gente, com esse impedimento da realização das cirurgias eletivas, a gente tem pessoas que vão morrer porque 1, 2 meses num diagnóstico do câncer de mama, no câncer de mama. Peraí, não entendi. As cirurgias eletivas foram impedidas? Canceladas. Tá. Por conta Porque algumas cirurgias eletivas passam a se tornar urgentes, né? Podem se tornar, assim, só aqui o cabeça do leito, para alguns né? Elas doentes. são... Para alguns doentes, elas podem até virar uma urgência. Mas todo mundo que tinha sua cirurgia programada, eu fiz uma biópsia, diagnostiquei que eu tenho câncer de mama. Minha cirurgia estava marcada para o dia 10, mas ela foi cancelada, porque ela foi considerada uma cirurgia eletiva. Então, você imagina, em 5 meses, 4 meses, se a gente já tinha cerca de 26 mil pessoas no estado do Ceará aguardando cirurgia nas filas de cirurgia, você imagina depois da Covid, a demanda reprimida da gente vai aumentar muito. Então, o que vai acontecer? A quarta onda. A quarta onda são os transtornos mentais que vão acontecer em larga escala no mundo inteiro, mas quanto maior a dificuldade de lidar com a doença, o número de mortos, o adoecimento, as dificuldades de cerceamento de liberdade, né? O rigor no isolamento social, o distanciamento e os danos a economias advindos dessas questões de lockdown, de liberdade sobre restrição, elas vão provocar pânico, medo, ansiedade, depressão e algo que já está acontecendo no Brasil. Aumento em 30% do número de casos de suicídio. Eu vou usar Fortaleza Horrível. como São piloto. pessoas próximas à minha família, pessoas próximas à família de amigos, muitas pessoas, não são poucas, ou tentaram ou se suicidaram, né? A situação é terrível, assim, a situação assim, o Brasil já teve uma onda de suicídio causada na época do Plano Collor, né? O pessoal ninguém fala sobre isso, né? Mas assim, é uma das consideradas uma das maiores crises de suicídio do país, quando a Zélia Cardoso travou a poupança da população, e essa aqui está acontecendo, né? Não tem a situação da questão que o Edmar, que é médico, está falando também que a maior causa de depressão também é o desemprego. Porque, como o Viktor Frankl bem disse, quando você perde a expectativa, perde o seu rumo, né? Perde o seu objetivo, a sua finalidade, você obviamente perde a razão de viver. Quando você perde a razão de viver, você acaba se matando. Para quem não conhece, o Viktor Frankl escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, em que ele fala da experiência de Auschwitz, né? Que ele passou por lá, e ele falava que pessoas que tinham sentido costumavam sobreviver, e pessoas que não tinham sentido costumavam morrer, né? Ou costumavam se deixar ir muito mais facilmente, né? Na situação de desespero, que é alguém que não tem meta, não sabe o que vai fazer da vida. Então, essa é uma situação seríssima e terrível que acontece nas famílias, que isso pode gerar, um suicídio, mas gera uma destruição familiar absurda, né? A consequência disso também é terrível. Isso. E quando a gente fala, Rodrigo, que embora eu de longe queira ser profeta do caos, mas se você teve em Fortaleza uma somatória de todos esses fatores, a gente teme que essa quarta onda em Fortaleza ela seja mais importante do que nos outros estados brasileiros. E a gente tem um agravante. A gente precisa, para enfrentar essa quarta onda, ter uma estrutura de saúde mental disponível no SUS para começar a atender essas pessoas. E Fortaleza não tem. A gente vem denunciando há mais de 10 anos que a saúde mental de Fortaleza e do estado do Ceará como um todo é completamente negligenciada. A grande maioria dos nossos centros de atenção psicossocial não funcionam. A gente praticamente não tem centro de atenção psicossocial para atender crianças e adolescentes. E a gente tem um único hospital público de saúde mental que não tem lei suficiente para atender os doentes mais graves, que é o Hospital Frota Pinto, lá em Messejana. Então, você imagina que a semelhança do que a gente falou em relação aos leitos clínicos para tratar a Covid, a gente na quarta onda nem leito de saúde mental, nem tem um serviço de saúde mental que a gente deveria ter, porque a saúde mental é algo negligenciado. A campanha... E a gente está criando, a partir do dia 25 agora de agosto,
A gente está criando um programa chamado Mentalize, que não vai falar com profissionais de saúde, a gente vai conversar com 200 milhões de brasileiros durante 3 dias pelo YouTube, é algo inédito no Ministério da Saúde, que a gente vai falar uma linguagem muito simples, com psiquiatras, psicólogos, com entrevistas na rua, com artistas, com pessoas que já passaram pela depressão, pela ideação suicida, e a gente vai dizer para essas pessoas o que elas precisam fazer. E aí vale aqui, Rodrigo, você que é formador de opinião, e se Deus quiser vai ser nosso vereador, diante das pessoas que a gente encontrar durante essa 4ª onda, com depressão, com ansiedade, não percam tempo dando conselho. Você vai ficar bem. Tem que encaminhar essas pessoas imediatamente com consulta psiquiátrica ou com psicólogo, para quem tem ideação suicida, para quem está deprimido, conselho de atendimento para receber mensagem de telefone, não funciona. Não funciona. De saúde. E aí a gente vai começar em tudo. A minha ideia é fazer de Fortaleza um projeto piloto, a gente quantificar quantos serão os atendimentos de saúde que vai acontecer com essa cidade depois que isso tudo passar. Esse desastre na economia que é visível a olho nu, a gente anda por Fortaleza e vê quase boa parte do comércio que funcionava fechado, lugares vazios. Verdade. E pessoas Mária, onde é que vai ser? Onde é que vai ser o Mentalize? Só fica para perguntar, só para deixar claro. O Mentalize vai estar no YouTube nos dias 25, 26 e 27, tá? A gente vai divulgar intensamente essa próxima semana. E depois do Mentalize, no dia 10 de setembro, a gente lança na Presidência da República um programa de Estado chamado Programa Nacional de Educação em Saúde em Defesa da Vida. A gente vai levar para todas as escolas públicas brasileiras e privadas, vai levar para todos os conselheiros tutelares e todas as lideranças comunitárias do Brasil formação em 4 temas que são essenciais hoje para a sociedade. É a prevenção do suicídio, da automutilação, a prevenção da gravidez na adolescência, a prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas e a ética da vida, onde a gente vai falar em relação à violência contra a criança, contra a mulher e contra o idoso. Isso aí vai estar disponível. Uma situação séria, né? Situação séria que aumentou muito também nesse período agora, violência contra o idoso, contra a criança, contra a mulher. A gente está vivendo uma situação de miséria, de destruição, que é a situação dessa menina, essa pobre menina, né, que foi estuprada por um filho de uma égua desgraçado que merece sofrer tudo aquilo de mal na vida dele. Eu só desejo que ele tenha uma vida muito ruim e tenha uma morte muito ruim, esse senhor, certo? Porque, enfim, ele destruiu a vida da menina, acabou destruindo a vida de outra criança, né, por consequência, óbvio que não é culpa da criança de 10 anos, obviamente, coitada dessa menina, eu só desejo toda a miséria, todas as bênçãos e carinho e abraço e afagos que essa menina possa receber e que ela tenha uma vida muito feliz e muito próspera, né, o que eu desejo a ela. Mayra, dentro dessa circunstância toda que a gente está falando, né, fora todo o problema de saúde que você bem colocou, que não são problemas novos, nós ainda tivemos uma contratação de respiradores com empresa, o respirador custava R$240 mil, R$157 mil era o capital social da empresa, que se você pensasse rápido, você conseguia ver isso. Além disso, a gente teve a situação ainda da empresa, se você colocar no Google aquela situação, você vê que a casa é completamente imprópria, né, para qualquer situação, mesmo para empresa se colocando. Então você tem e aí o prefeito, a Polícia Federal bateu em Fortaleza e o prefeito disse que ia buscar o dinheiro de volta. Nós temos 24 milhões aí voando, né, do dinheiro dos pagadores de impostos de Fortaleza, do Ceará, que não vão receber e, obviamente, não vão reaver esses recursos. Além disso, nós tivemos um hospital montado no Albert Sabin. Sempre se soube em todos os lugares que crianças não eram atingidas por esse coronavírus. Eu sabia desde a China, se sabia que as crianças não tinham consequências para elas. Foi montar no hospital no Albert Sabin, que nem era no Albert Sabin, era um pouco distante, então dava para funcionar tranquilamente. Foi desmontado esse hospital, disseram que seria remontado em outro lugar e até hoje, obviamente, não foi colocado.
Só para finalizar, um rapaz que eu não estou sabendo ver quem é, ele disse assim que a cidade precisa de apoio para curar a ganância de parte do seu empresariado. Meu caro quenhoense lá aqui, não houve, meu querido amigo. Em nenhum momento o empresariado cearense quebrou, né? Quebrou, certo? Totalmente, de maneira completamente irresponsável, como aconteceu. Segundo o Google, bote no Google o endereço da empresa, você vai achar o endereço da empresa e vai verificar lá no Google, né, que você consegue olhar o Google Street, que você consegue olhar ao local da casa, você vai saber claramente que casa é. E 24 milhões dos pagadores de impostos estão voando até agora, né? Na verdade, nós fomos tungados em 24 milhões de reais. No mínimo, revoltante da cidade que é feito nessa gestão irresponsável de gente que chegou a dizer que bares e restaurantes seriam abertos no sábado desistiu, barraca de praia no sábado desistiu, né? A morte no Ceará não está aumentando o número nem de casos, nem de óbitos, né? Algo que já poderia ter sido feito de maneira muito mais fácil, muito mais programada, e até hoje as nossas crianças estão sem acesso à escola, o que é algo muito sério, né, dentro do contexto cearense, o que vai prejudicando todas as empresas. 180 escolas, Mayra, fecharam no estado do Ceará. 180, certo? Significa 180 empreendedores gananciosos que não vão conseguir atender os nossos filhos, né, as nossas crianças no estado do Ceará. E quantas pessoas vão ficar sem emprego porque esses empresários gananciosos vão deixar de gerar emprego e renda? Né? Então, essa lógica aí de quem falou está completamente invertida. Se não fossem os empresários hoje, o país estaria falido. A iniciativa privada sustentou boa parte da economia desse país. Rodrigo, e diga as máscaras, né? Pois é, você falou nos respiradores. Rodrigo, a gente precisa mudar a gestão municipal e a gente precisa renovar completamente a Câmara Municipal de Fortaleza. Chama atenção, diante de uma epidemia, que a gente assiste uma tragédia, da quantidade de mortes em Fortaleza, que as pessoas tenham coragem de comprar ventiladores superfaturados. Mas se você for analisar a história da Prefeitura Municipal de Fortaleza nesses últimos anos, são inúmeros direcionamentos de contratos, inclusive na saúde. A gente tem falsas cooperativas que investem dinheiro na campanha do prefeito e de representantes da Câmara Municipal em troca de ganho de licitação. E elas estabelecem o valor que elas querem para a remuneração dos profissionais, porque elas têm ganho certo nas licitações direcionadas, nos pregões direcionados da Prefeitura Municipal de Fortaleza. E o Ministério Público sabe disso e vários órgãos sabem disso. Mas a gente tem aí uma rede, né, que se mantém unida para sustentar políticos desonestos à frente dos governos do estado do Ceará. Então, o que aconteceu com os respiradores acontece em muitas áreas. Na saúde, isso é muito mais grave, porque isso mata mais do que as próprias doenças. A dificuldade de acesso que as pessoas têm a medicamentos, insumos, isso decorre muitas vezes que a gente já assiste há muito tempo. A gente já viu mãe de prefeita, a área municipal de saúde, que foi deputado federal, públicos da Secretaria Municipal de SAEF, enquanto outros órgãos da saúde, disso foi apurado. Então, é verdade para continuar usando o poder para enriquecimento, para permanência no poder. O Thiago falou muito bem disso, para se locupletar e não para servir. Vocês precisam fazer a diferença formar um pilotão de fato de gente que aprove leis, que crie uma nova e nos anos próximos mudar o do poder. Tá cortando, Mayra, tá cortando um pouquinho. Assim, não, digo, a gente precisa renovar a prefeitura e futuramente renovar o governo do estado do Ceará. O estado tá cortando um pouquinho o áudio da Mayra. Tá cortando para mim. Continuam nas mesmas práticas. Tá cortando um pouquinho teu áudio, Mayra, mas basicamente a Mayra falou que várias coisas das práticas equivocadas devem ser mudadas. Aqui é para finalizar, já chegando ao fim, passamos até um pouquinho da meia hora
combinada, né, da meia hora que se combina em relação a isso, eu acho que a gente pode dizer que a Câmara, né, talvez seja o órgão hoje que trabalha como a secretaria da Prefeitura de Fortaleza, precisa ser alterado para a gente conseguir renovar ela o mais rápido possível. Ela precisa cumprir o papel que se determina de fiscalizar, de legislar e de representar. Eu espero sinceramente que a gente consiga fazer essa situação e consiga mudar a realidade, fazer essa mudança e consiga mudar a realidade de Fortaleza. Beijo grande, minha querida. Muito obrigado. Beijo para você, meu querido. Eu queria ver Ela não você tá, não tá. prefeito de Fortaleza. Cortou, Mayra. Vai, repete aí que cortou. Eu estou dizendo, na verdade, eu queria ter você prefeito de Fortaleza, mas por hora eu vou me contentar em ter você como meu vereador. Obrigado, minha querida. Obrigado pelo apoio, obrigado pela parceria de sempre, viu? Beijo Beijo, grande. Valeu conte comigo. demais. Conte comigo. Beijo na Elô. Beijo Conto, para todo mundo que está assistindo a conto muito. gente. Valeu, conto muito. Obrigado, pessoal. Valeu.